Nessa manhã nós vamos falar sobre algo muito importante. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre maldição hereditária. Alguém já ouviu falar em maldição hereditária? Já? Maldição hereditária. É pregado nas igrejas. Diz que existe maldição hereditária, né? Que vai passando de pai para filho. O pai erra, sobra para o filho. Aí o filho erra, sobra para o neto. E assim vai, né? É uma maldição que eles dizem que é uma maldição hereditária adquirida dos seus pais. E nós junto, no mesmo assunto, que não tem como dividir, nós vamos falar também sobre cura e libertação. Amém? Se existe maldição, ou se não existe maldição, mas existe um reflexo, existe uma influência, como nos libertamos disso? Né? Como ser curado? É outro assunto que roda nas igrejas. Cura e libertação. Tem igrejas que usam esse nome, né? Esse título, essa campanha. Tem até um dia, hoje é o dia da cura e libertação. E as pessoas vão lá naquele dia e elas não são curadas e elas não são libertas. E nós vamos entender por quê. Amém? Provérbios 26, versículo 2, Salomão escreveu assim. 26, 2, Provérbios. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, presta atenção agora, assim a maldição sem causa não virá. Amém? A maldição, irmãos, existe. Agora nós vamos entender se realmente ela é hereditária e qual é a causa dela. Provérbios diz que maldição sem causa não vem, não virá. Se nós temos nos encontrado numa situação que nós achamos que nós podemos chamar de maldição ou consequência, né? Se tem algo acontecendo de errado na nossa vida, irmãos, se ela veio, tem algum motivo, tem algum caminho, tem alguma passagem que ela entrou. Amém? Abre agora a tua Bíblia em Êxodo 20. A passagem onde fala sobre essa tal maldição, onde falaria talvez dessa tal maldição hereditária. Êxodo 20, versículo 5. É o capítulo onde Moisés escreve os 10 mandamentos. Moisés passou 40 dias no monte falando com Deus, e Deus deu toda a lei para ele e dá os mandamentos, os 10 mandamentos. E no versículo 5 diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me desobedecem. E eu faço misericórdia em milhares de gerações, aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? A maldição, irmãos, ela vem através do que então? Da desobediência. Amém? Mas não da desobediência dos pais. Mesmo que a um primeiro olhar aqui parece que aqui Deus diz, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Só que ele diz que ele visitaria também a bondade dos pais nos filhos, até quantas gerações? 1000 gerações. Então essa bênção e essa maldição, irmãos, ela vai se tornando individual, na medida que nós vamos correspondendo. Agora sim, é inegável, irmãos, que os nossos pais, né, por nos gerarem, por nos educarem, eles vão nos ministrando sobre as nossas vidas, eles vão nos influenciar, muitas vezes. Só que assim, contando meu testemunho, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, ainda é, Deus vai libertar ele, está libertando. Eu era alcoólatra, mas o meu irmão que está lá, aquele baixinho lá, cabelo branco, nunca bebeu. Amém? Nunca bebeu.
Eu fui influenciado pela atitude do meu pai. E a maldade que daí visitava o meu pai, também viria me visitar. E se eu não tivesse quebrado a maldição que estava em mim pelas minhas atitudes influenciadas, sim, aí pelo meu pai. Ou às vezes influenciado, irmãos, por um amigo, né? E às vezes os nossos pais bebem, ou nunca beberam, né? Mas por não dar carinho para o filho, influencia o filho, né, a ir para um outro caminho. Aí o filho, por aquela desobediência a Deus, adquire uma maldição sobre a sua vida. Amém? E nós vamos discorrendo a Escritura e tu vai entender o que seria a maldição e o que seria a bênção. Amém? Mas veja que essa promessa, ela é contida, ela é dada por Deus nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Moisés começa no primeiro, amarás o Senhor teu Deus, aqui já está no segundo, está falando sobre a idolatria. Ele fala, ó, cuidem, porque eu sou Deus zeloso, eu sou Deus cuidadoso, eu cumpro a minha parte. Amém? E o que mais Deus quer mostrar, irmãos, através dessa mensagem? Eu visito a maldade até 3ª e 4ª geração, mas eu abençoo até o quê? 1000. Quanto é que é 1000 dividido por 4? 250. Deus quer abençoar a tua vida 250 vezes mais, irmãos, do que te castigar. Amém? A misericórdia do Senhor é muito maior, irmãos, do que a sua justiça. Mas existe a justiça, existe a misericórdia, existe a bênção, existe a maldição. Mas a vontade do Senhor de abençoar é muito maior. Amém? Abre a tua Bíblia agora em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Vamos ver se a maldição é individual ou não. Ezequiel 18, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os filhos, e os dentes dos filhos se embotaram. Né? Ou seja, existia uma parábola, né, uma história que era contada na nação de Israel, que aquilo que os pais faziam refletia nos filhos. Os pais comiam uvas verdes, e os filhos ficavam com os dentes manchados. Olha o que o Senhor diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que... O que está escrito aí? A alma que pecar, essa morrerá. Amém? A maldição, irmãos, a maldição que viria sobre desobedecer os mandamentos de Deus é a condenação. Não é tu não ganhar a casa própria. Não é tu não arrumar uma mulher para casar. Tem pessoas, irmãos, que estão embaixo da maldição, que são desobedientes, e casam, e compram, e viajam, e prosperam. Amém? E tem momentos de felicidade. Eles não têm alegria, mas eles têm felicidade. Então a maldição e a bênção não tem nada a ver com coisas da terra. A promessa para guardar os mandamentos do Senhor está atrelada a salvação ou condenação. Então o Senhor diz: nunca mais. Vamos arrancar esse erro do meio de Israel. E a igreja de Cristo representa o quê? Israel. Amém? Não somos a Israel de Deus? Amém. Tá? Então é para nós. Nunca mais. Sendo, pois, o homem justo, 5. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos sobre os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo. Olha o que ele vai citando: os 10 mandamentos. Não contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando a mulher na sua separação. Onde é que tinha isso? Na lei de Moisés, 613 mandamentos. Quando a mulher estava no período menstrual, ela tinha que se afastar do seu marido. Versículo 7. Não oprimindo a ninguém,
tornando ao devedor o seu penhor, né? Não sendo velhaco, devedor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com o que vestir, não dando o seu dinheiro com usura, né? Não emprestar um dinheiro para cobrar o dobro, o cristão não faz isso. Não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Aleluia. Não importa o que o teu pai fez, irmãos. Não existe essa tal maldição hereditária. Se nós parássemos agora, já está comprovado. Maldição hereditária não existe. Pode existir uma influência hereditária. Amém? Pode existir uma ministração hereditária. Agora, se a maldição fosse hereditária, algo que fosse para nós também, o Senhor não diria isso. Tirem isso do vosso meio. Ele fala, basta que cada um obedeça e ande diante de mim. Amém? Vamos ler agora, vamos continuar aqui, no verso 10. Nós vamos pulando. Depois o Senhor, ele vem falar o contrário. E se ele quem? Esse que obedeceu. Se tu estás no Senhor, tu estás obedecendo. E se eu gerar um filho, eu estou no Senhor, eu estou andando no justo juiz. E se eu gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e ele vai indo, nós vamos pular, ele vai falar as mesmas coisas que não deveria fazer. No versículo 13, e emprestar com usura e receber mais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele, não sobre o seu pai. E eis que, olha o 14, e eis que, se ele gerar um filho, esse que foi desobediente, gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai, e vendo não cometer coisas semelhantes, e ele vai falando o que não deveria fazer, vamos pulando para ganhar tempo, versículo 17. E esse que viu se desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá. Pela maldade do seu pai, certamente ele viverá. Amém, irmãos? Então não importa se o teu vô foi bom, teu pai foi mal, que tu sejas bom. E vamos orar para que os nossos filhos vejam os bons exemplos. Amém? Então veja, irmãos, é provado. O Senhor fala, se aquele filho que foi gerado do mal pai, ele conseguir contemplar que aquilo que o pai tem feito, a mãe tem feito, não procede, que ele use isso para se consertar comigo. Amém? Não existe, irmãos, maldição hereditária. O Senhor só quis mostrar que Ele é rico em perdoar. Veja o jogo que Ele vai fazendo. Um bom, um ruim, um bom, um ruim. Para o Senhor não importa. Para o Senhor importa aquele que obedece. Aquele que obedecer, Ele está pronto para abençoar. Ele está pronto para salvar. Amém? Deixa eu ler mais 2 versículos aqui. O versículo 20. Ezequiel ainda 18, 20 até o 23. Resumindo essa parte. A alma que pecar, essa morrerá. Estão vendo? Maldição é morte, bênção é vida. Só que eles não morriam, né? Quando pecavam. A morte vinha na segunda morte, a qual a Bíblia chama de segunda morte, ou seja, inferno, condenação. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. O filho não levará a maldade do pai. Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Salvação também é individual. Amém? Amém. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, sobre o casamento. Ele fala assim, se o marido é crente e a mulher é descrente, não é porque um é de Deus e outro não é. Não entra nessa. Mas a mulher é crente, ou vice-versa. Ele crê na palavra, ele tem servido a Deus,
O marido não, por opção dele ele ainda não. Paulo fala assim, ó, se o descrente consente em viver com um crente, não se aparte dele. Fica com ele. Porque tu ficando com ele, ele será santificado em ti. Ele não será salvo. Ele será o quê? Santificado. O que é santificado? Separado. Vocês estão aprendendo. Então, no convívio, o descrente vivendo com o crente fiel, o crente que dá exemplo, o crente que se encaixa aqui, o crente que não está embaixo da maldição. Mas tu falou que não existe maldição. Eu falei que não existe, é hereditária. E a maldição existe, nós vamos entender como é que ela entra. Tá? Eu vou antecipar, ela entra no pecado. Eu acho que você já tinha entendido, né? A maldição entra onde? No pecado. Pecado é o quê? Desobediência. Estou ficando bom. Pecado é uma palavra muito chata, né? É desobediência. A maldição entra na desobediência. Então Paulo fala assim, ó, não se aparte. Se ele consente, né? Se ele não atrapalha a tua fé, fica com ele e vai santificando. E vai santificando. Amém? Aí deve ter dito, se ele não consentir, se ele virar uma perturbação para a tua fé, o que tu faz? Se aparta. Deus nos chamou para a paz e não para a escravidão. 1 Coríntios 7, alguém pode conferir em casa depois. Onde é que eu parei? Quem prestou atenção? Agora 22? Vou ler o 21? Glória a Deus. Mas, se o ímpio, quem é o ímpio? Aquele que está em desobediência. Se o ímpio se converter, se arrepender de todos os seus pecados que cometeu, pecado, obediência, desobediência, bênção, maldição, vai se resumir a isso, irmãos. Mas se o ímpio se arrepender dos seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, ele não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu ele próprio, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Esse é o Deus de misericórdia, irmãos. Amém? Esse é o Deus que vai visitar a maldade, vai visitar a influência. Ele vai visitar. Se meu pai me influenciou, ele vai visitar a maldade em mim também. Mas se eu me arrepender dos meus maus caminhos, se eu me arrepender e me converter, prontamente ele vai esquecer de tudo que eu fiz. Glória. E o Senhor tem uma memória maravilhosa, com certeza, né? A Bíblia diz que ele nos elegeu, ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Olha que memória maravilhosa. Em 2005, irmãos, 2005 da nossa era, nós estamos falando de eternidade. Amém? Aí nós vamos falar em criação de homem, 6.000 anos. Mas nós estamos falando antes do homem ser criado. Deus tinha me eleito. Em 2005 ele lembrou de me chamar. Mas ao mesmo tempo, essa mente, essa memória, quando nós nos convertemos e nos arrependemos e admitirmos que se nós estamos em transgressão, em desobediência ao Senhor, nós estamos sob maldição, é inevitável. O Senhor falou, certamente viverá, certamente o quê? Morrerá. Lembra de Êxodo, eu sou Deus o quê? Zeloso. Eu cuido, eu observo, eu sei de tudo. Ele lembrou de chamar e ele está pronto para esquecer, ele não vai fazer memória. 23. Desejaria eu, olha o que o Senhor fala, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Uma pergunta. Diz o Senhor Jeová, não desejo. Glória a Deus, fala glória a Deus. Deus não deseja a tua morte se tu for um desobediente. Deus não deseja a minha morte. Então ele não vai me matar? Por ele não desejar a morte do ímpio, se o ímpio não se converter, ele vai matar o ímpio? Ele vai condenar o ímpio ou não? O Senhor não deseja a morte do ímpio, irmão, tem certeza? Vai matar o ímpio? Ele é justo. Amém? Não desejo, vírgula, antes, vírgula. O que eu desejo é que se converta dos seus maus caminhos e viva. Porque eu tenho bênção para oferecer e eu tenho maldição para oferecer. Amém, irmãos? Esse é o Deus de misericórdia. Não confunda as coisas. A vontade do Senhor é que o ímpio, que o pecador não morra. É que ele se converta e viva. Amém? Abre rapidão aí
Deuteronômio 13. Volta para o começo da Bíblia, é o 5º livro. Deuteronômio, já é difícil de falar, imagina de achar, eu entendo. Se tu não achar, só ouve. Deuteronômio 30, 19. 30, 19. Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Tomo por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e a tua semente. Amém, irmãos? Hoje, assim como Deus falou lá para o povo através de Moisés, Deus fala nessa manhã, irmãos, para cada um de nós. Deus pega os céus e a terra por testemunha contra as nossas vidas. Amém? Aqueles que Ele elegeu, irmãos, Ele chamou nessa manhã. Amém? Aqueles que Ele chamou, Ele vai tentar glorificar, santificar. Amém? Está proposto nessa manhã, está sendo proposto, irmão, nessa manhã, vida e morte, bênção e maldição. E o Senhor te dá um conselho. Escolher o quê? A vida. Ele diz, pois, escolhe, pois, a vida para que tu vivas. A escolha, irmãos, tem que ser nossa. Nós temos que decidir, eu quero viver, eu quero a bênção, eu quero obedecer. Amém? Amém. Vamos agora um pouquinho lá para o Novo Testamento, para tu não achar que eu sou um pregador da velha aliança, muito longe disso, muito o contrário disso. Efésios 4. Nós entendemos que o velho é o que do novo? A sombra, a figura, mudou os elementos, mas a forma, né, de Deus agir é a mesma, muda os elementos. Efésios 4, carta de Paulo à igreja que morava, não era o nome da igreja, era o nome da cidade, Éfeso. Carta aos Efésios, porque eles moravam em Éfeso. Se Paulo escrevesse uma carta para nós, seria carta a quem? Aos indaialenses. A pessoa que chique. Primeira carta aos indaialenses. Ia ter que escrever um para os blumenauenses também. Efésios 4, 27 diz assim. Aqui agora nós vamos entrar um pouquinho no terreno também não é coisa legal, terreno, né? Do assunto cura e libertação. Então, se existe essa maldição e essa bênção, né? Nós estamos entendendo que é através do pecado, que é o pecado que gera isso. Então, como que eu me liberto disso, né? Tá, eu sei que eu tenho que obedecer, mas como é esse processo? Em Efésios capítulo 4, Paulo, a partir do versículo 17, ele vai falando sobre a santificação, né? Ele vai falando sobre a santificação, as obras da carne. Agora não vivemos mais as leis, né? As leis propriamente ditas. Os mandamentos foram, entre aspas, reduzidos a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmo. Porque Jesus falou assim, aquele que ama o próximo, não deseja a mulher do próximo. Aquele que ama o próximo, não levanta mau testemunho contra o próximo. Então ele falou, os mandamentos são 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aqui Paulo vai falando sobre a santificação, né? Ele vai dizendo, ó, não sejam irados, não sejam beberrões, não sejam ladrões, vai falando. E no versículo 27 ele fala assim, ó, não sejam isso para um motivo. Alguém lê para mim antes de eu ler. Não deis lugar para quê? Ao diabo, irmãos. Amém? A minha desobediência dá lugar ao diabo. 1 João, na sua primeira carta, se eu não estou enganado, se alguém quiser conferir, eu não lembro se é no 5:18, diz assim, aquele que é nascido de Deus
não vive em pecado, não peca, e o maligno o quê? Não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, é um assunto um pouco mais complexo, não vai dar para falar hoje, mas aquele que vive, né, obedecendo ao Espírito, aquele que se alimenta do Espírito, Gálatas 5, aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito, ele não peca. Ah, mas a vez que a gente peca. Irmãos, não um pecado como um ato, não um pecado como um acidente, mas ele não peca, isso não faz parte dele, isso não é a vida dele, não é a conduta dele. Ele está liberto dessa maldição, ele preferiu a bênção, e o maligno não lhe toca. Não confunda o maligno te tocar, não confunda a maldição com provação. Amém? A provação é justamente, irmãos, para que o maligno não te toque. Jesus foi tentado, 40 dias ficou jejuando e orando, e no final, quando ele estava com fome, quando ele estava exausto da fome, Satanás tocou nele, é isso? Satanás não tocou nele, Satanás falou, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus não deu lugar ao diabo, irmãos, amém? Se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, ele teria dado lugar ao diabo. Então, irmãos, tentação, provação, não é o diabo te tocando, é Deus ministrando sobre a tua vida. É Deus te dando a oportunidade de dizer, eu quero a bênção. Não, eu prefiro a maldição. Eu prefiro dar lugar ao diabo. Amém? Assim como Deus fez com Adão e Eva, irmãos. Deus criou um paraíso, que muitas pessoas ficam conjecturando, imaginando como é que era, se não era, né? Se andava pelado mesmo, se não andava, se falava com os bichos, não falava, se os bichos falavam, não interessa. Deus que era um paraíso, paraíso significa lugar de delícias, de maravilhas. A vez que Deus, na viração do dia, vinha falar com o homem, todo dia vinha bater um papo, ver como é que estava a situação, lugar maravilhoso. A gente vem só no domingo, é maravilhoso, né? Falar, temos que orar durante a semana também, eu espero. Era um lugar maravilhoso, Deus botou lá, irmãos, né? Só que Deus tinha que dar a oportunidade. Nós já ouvimos isso em outras pregações. Deus tinha decidido permitir que o homem e a mulher escolhessem, eu quero a bênção ou eu quero a maldição. Amém? Satanás veio, irmãos, na forma da serpente. Alguns acham que a cobra é do diabo, né? A cobra não é do diabo, irmãos, a cobra é de Deus. Deus fez a cobra, certo? Deus criou todas as coisas. Mas como ela era a mais astuta, diz a Bíblia, talvez a mais saidinha, Satanás identificou. Olha como ele vai achando lugar nas coisas. Ele achou brecha em quem? No animal mais astuto, no mais saidinho. Aí Deus permitiu. E ele vem e seduz a mulher. E ele oferta para a mulher algo. Ele diz, Deus falou que não é para comer, e vai seduzindo. A mulher disse, não, a gente não pode tocar, já foi confundindo. Ele falou, não pode, se vocês comerem, Deus sabe que vai ser igual a ele. E Deus falou o que mesmo? Não como. Se vocês comerem, certamente o quê? Morrerão. Deus tinha avisado. Deus falou, se vocês me desobedecerem, virá maldição. Vocês estão vivendo na bênção. Estão vivendo. O homem foi criado para viver eternamente. Desobedeceram, o que aconteceu com eles? Morreram. Só que a Bíblia diz que Adão viveu quantos anos? 930 anos. Com quantos anos ele pecou? Não sei. Deve ter pecado aí com 100, ele era jovem ainda, pecou 90, 80, não sei. Não sei se a idade dele começou a contar dali, não sei. Mas ele viveu muitos e muitos anos. Ele começou a ter filhos depois dali, irmãos. Mas ele morreu. E ele só vai voltar a viver, graças a Deus, em Cristo Jesus. Amém? Morreu. Eles preferiram. Satanás não tocou neles. Satanás só tentou. E a Eva falou, deixa eu comer. E ela comeu, a vez que ela tomou e comeu. E no mesmo momento eles foram o quê? Amaldiçoados. Os seus olhos se abriram. Eles perderam aquilo que eles tinham com Deus. Amém? Então Paulo diz, irmãos, que quando nós pecamos, quando nós vivemos uma vida de pecado, quando nós vivemos uma vida afastada de Deus, tu dá lugar ao diabo. Amém? Eu sei que é um assunto bem
complexo, bem difícil. Principalmente se alguém está vindo das primeiras vezes, talvez, né? Ou às vezes tu já é crente 10 anos e tu acha que Deus está te provando porque tu és igual a Jó. Muitas vezes, irmãos, muitos crentes estão no pecado, amém? Infelizmente, estão debaixo de maldição, não é hereditária, mas a maldição do pecado. Tem dado lugar ao diabo, amém? Que a gente possa refletir nessas coisas. Será que realmente o culpado é o outro? Aqui diz que não é o meu pai. Será que realmente o culpado é o vizinho, o marido, a esposa? Será que o culpado não sou eu? Será que realmente eu tenho motivo para ser irado? Será que a provocação do outro justifica a minha ira, irmãos? Justifica a minha maldição? Não. É individual. Deus mandou individualmente nós obedecermos a Ele. Ele falou, independente do pecado do pai, obedeçam. Independente da influência do pai, obedeçam. Amém? É nós, irmãos, é nós que vamos ter que decidir entre a bênção e a maldição. Dar lugar a Deus ou dar lugar ao diabo? Êxodo 5. Efésios 5, versículo 5. Paulo fala assim, ó, ele dá a lista, em casa tu lê a lista do que tu não deve fazer. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, vai continuando, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino dos céus, bênção e maldição, condenação e salvação. Aquele que desobedece a Deus não tem entrada no reino dos céus. Em nenhum momento tu vai encontrar bênção relacionada à obediência com coisas materiais terrenas. Versículo 6. Ninguém vos engane. E não é a minha intenção, por isso que eu estou pregando isso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, que coisas? As desobediências, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Sobre essas coisas, sobre as nossas desobediências individuais, não dos outros, sobre as nossas decisões, irmãos, de obedecer ou não, virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Assim como maldição hereditária, irmãos, não existe, como algo que a gente adquire e é fatalidade para as nossas vidas, salvação se perde. Tem gente que ensina que salvação não se perde. Aqui diz que se perde. Aqui diz que a ira virá sobre os filhos da desobediência. Só que se nós entendemos que bênção e maldição é a consumação das coisas, é salvação ou condenação, então a ira virá quando? Na condenação. A Bíblia diz que existe um dia preparado para a ira. Nós estávamos 2 semanas ouvindo sobre isso, quem está vindo, né? Eu sei que alguns ficaram frustrados que a gente deu um tempo por semana. Estávamos falando sobre escatologia, final dos tempos, volta do Senhor Jesus. Semana que vem a gente continua, né? Mas é esse dia preparado. É nesse dia que nós iremos morrer ou viver. Abre a tua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué 6, vamos ler só o versículo 10. Aqui, Deus tira o povo do Egito, né? Figura da escravidão, figura de onde Deus nos tira, para nos prometer algo. A Bíblia diz que Deus foi lá, resgatou o povo de Israel que estava escravo no Egito, sobre Faraó, figura de Satanás. E Deus envia um libertador, quem mesmo? Moisés. Quem é o nosso libertador? Cristo. Olha a figura. Egito, o mundo. Faraó, Satanás. Moisés, Jesus. Nação de Israel, igreja. E Deus envia. E Deus faz uma promessa: eu vou tirar vocês daqui. E como ainda não tinha o Messias,
Ele falou, vou dar uma terra boa para vocês. Uma terra que emana leite e mel, eu vou dar paz, ninguém vai perturbar vocês, ninguém vai vir guerrear contra vocês, vocês vão viver bem. Essa era a promessa para eles, a nossa é outra. A nossa é a salvação, eu prefiro. Só que aquele povo, irmãos, Deus falou assim, ó, Moisés separa 12 espias, lembra? Separa 12 espias, que eu quero provar esse povo. Eu quero saber se o povo quer a bênção mesmo. Eu quero abençoar. O Senhor falou, já, eu estou fazendo a minha parte, eu tirei do Egito, né? Vocês já estão vendo as coisas no deserto, estão murmurando aí, murmura que não tem água, eu mando água, murmura que não tem comida, eu mando codorna, murmura que não tem comida, acabou a codorna, eu mando pão do céu, agora manda espiar a terra, eu quero dar a bênção. Vamos ver se o povo quer a bênção ou o povo quer a maldição. É o povo que escolhe, é tu que escolhe. Manda espiar a terra. Eles vão, espiam e voltam. O que eles escolheram, irmãos? Escolheram a maldição. Eles voltam e falam para o povo, contaminam o povo. Eles falaram, olha, o lugar, a promessa é maravilhosa. Só que é impossível chegar nesse lugar. Amém? Não é impossível. Irmãos, o céu é maravilhoso, é perfeito. E é possível chegar a ele. Amém? Em Cristo Jesus. É possível. Eu ousaria dizer que se tu estiver nele é facinho, é tranquilo. Tranquilo. Se tu estiver nele. Amém? É facinho. E o povo diz, não tem como. Eles escolheram a maldição. Toda aquela geração. Qual geração mesmo? A que pecou. Os filhos entraram, nós vamos ver. Mas foram provados também. Aquela geração inteirinha, Deus falou, vai morrer tudo, todos eles vão morrer no deserto. Os filhos da desobediência, irmãos, provaram a ira de Deus, não entraram. Morreu a geração dos filhos, Deus falou, essa vai entrar. Deus levanta Josué. Aí Deus fala assim, vamos começar com essa agora. E Deus fala, ó, tá vendo? A primeira cidade, Jericó. Cerquem a cidade. 7 dias, olha a loucura. Olha a loucura. Mas tu disse que não, pois tu já leu e sabe o final. Olha a loucura. Deus fala assim, ó, reúne o povo, vai lá na cidade, ela era murada, fortificada, muralhas, as muralhas de Jericó. 7 dias vocês vão rodear a cidade, uma volta por dia. No 7º dia vão dar 7 voltas, né? E no 7º dia 7 voltas, os 7 sacerdotes tocarão 7 trombetas, depois o povo vai gritar. Agora imagine a loucura. Os filhos conheciam a história dos pais? Claro. Eles viram um a um morrer no deserto. Um a um foi morrendo, um a um. Daqui a pouco eles chegam, poxa, a promessa está ali. E Deus, para que Deus queria isso? Por que Deus não mandou um raio e derrubou a muralha de uma vez, irmão? Por que não veio um anjo e deu com os 2 pés na muralha e derrubou? Porque Deus queria provar, Deus queria saber, Deus queria dizer assim para o povo, o que vocês querem? Querem ser igual aos pais ou querem consertar? Vocês querem a bênção ou querem a maldição? Se vocês escolherem a maldição, depois eu tento com o filho de vocês de novo. Amém? Mas olha Josué, né? Olha a inteligência, olha o que ele fez, versículo 10. Porém ao povo recebeu as ordens, Josué passa as ordens, porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não o quê? Não griteis, nem o quê? Fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que eu diga, agora griteis. Olha só a diferença, irmãos, de identificar o problema, de lutar contra o problema, contra a fraqueza. Amém? A carga hereditária vem, aquilo que foi te passado veio, então tu identifica aquele problema e tu não faz mais aquilo, tu foge daquilo. Qual foi o pecado do povo? Começa com M. Murmuração. Eles não fizeram outra coisa, não se prostituíram, não roubaram, eles murmuraram. Eles falaram, não vai dar certo, não vai dar. Aí imagina o povo, 1 dia, 2 dias, no 6º dia, saía do acampamento para dar uma volta ao redor da muralha.
Se Josué não tivesse ele proibido eles de falar, será que não teria tido murmuração? Teria. Josué identificou o problema, irmãos. E ele estancou o problema. Ele falou, vão e fiquem calados. Não fala nada. Fuja da aparência do mal. É por isso que se eu era um alcoólatra, eu não bebo uma latinha de cerveja, irmão. Amém? Então se eu era alguma coisa, eu não vou lá onde eu sei que vai ter. Eu vou fugir disso. Eu não vou dar lugar ao diabo. Eu tenho que reconhecer a minha fraqueza. É por onde o diabo tem entrado, é ali que eu tenho que fechar. Fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz Paulo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso se chama cura e libertação. Amém? Não adianta, irmãos, eu fazer uma campanha, 7 semanas, corredor, vem cá, passa aqui no corredor da cura e libertação. Eu tentei uns 4 anos, irmãos. Eu juro que eu tentei. Eu achava que eu ia conseguir, mas não conseguia. Tinha escolhido a bênção, estava na bênção, resolvi veio a maldição. E eu dentro de uma igreja evangélica, tentando, ia nas campanhas, botava a mão na minha cabeça, orava, minha esposa orava, tudo isso, irmãos, a oração sim ajuda. Só que eu tinha que entender o problema, eu tinha que identificar realmente a raiz, eu tinha que me arrepender realmente e me converter dos meus maus caminhos, para que a bênção voltasse. Amém? Enquanto estamos vivos, a bênção pode ir e voltar, graças a Deus. Não foi o que o Senhor falou? Eu não desejo a morte do ímpio, eu desejo que ele se converta. Então Josué identifica o problema e diz, não gritem. Em casa tu lê a história, irmãos. Eles só gritaram na hora certa, a muralha caiu. Eles derrotaram aquele povo. Aí Deus dá mais uma ordem, vocês entrem lá e exterminem o quê? Tudo, não deixa nada. Eu costumo dizer, irmãos, que ordem dada é ordem cumprida. Diz que esse slogan do Capitão Nascimento, lá daquele fio, é nada, essa ordem é de Deus. Ordem dada, irmãos, é ordem cumprida. Deus falou, vão e não tomem nada de lá, porque tudo que tem lá é o quê? Maldito aos meus olhos. E a Bíblia diz, irmãos, que uma família, um homem chamado Acã e seus filhos, da tribo de Judá, eles viram uma capa babilônica, eles viram alguns ouros e eles acharam atraentes. Claro que era atraente. Imagina uma capa babilônica cheia de pérolas e tal coisa, ouro, barras de ouro. Eles acharam atraente e a Bíblia diz que eles levaram, mas o Senhor falou que aquilo era o quê? Maldito. Eles decidiram trazer a maldição para eles. Eles decidiram dar lugar ao diabo. E o diabo, irmãos, aí tocou. Sabe o que aconteceu com eles? Toda a sua família morreu apedrejada. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Entendam. Figura. Lá eles morreram no ato, foram apedrejados. Mas para nós nos reserva algo ainda pior ou não? Sim ou não? Pior do que morrer apedrejado no ato do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele estava em Cafarnaum, o local onde Jesus mais operou milagres foi em Cafarnaum. Mais operou milagres. Só que foi o lugar que menos creu em Jesus. E Jesus, alguém já ouviu falar em Sodoma e Gomorra? A cidade foi destruída pelo fogo. Antípolis, lá nos primórdios, né, na época de Abraão. Foi destruída pelo fogo. Tamanho era o pecado, a iniquidade. Foi destruída pelo fogo. Aí Jesus diz assim, no dia do juízo, no dia da ira, Sodoma e Gomorra vai levar menos açoite do que vocês, geração de Cafarnaum. Amém, irmãos? Porque ele falou, agora eu vim, agora eu revelei a graça, agora eu revelei o amor, e vocês não deram ouvidos. Então cuidado, irmãos. Morreu apedrejado, eu peco, não acontece nada. Vai acontecer. Amém, irmãos? Eles foram para a próxima cidade e eles foram derrotados, porque existia desobediência, eles estavam com a maldição, e Josué se prostra e começa a chorar. E Deus fala, por que estás prostrado? Por que estás prostrado, Josué? Porque nós perdemos a guerra, o Senhor nos trouxe até aqui, perdemos a guerra. Deus fala assim, se levanta, tem maldição no meio de vocês. Tira o que é maldito do meio de vocês.
O fulano, Deus diz, o fulano tal pecou. Debaixo da tenda dele está enterrado o pecado. Vai lá, pega tudo que tem lá, queima tudo, apedreja ele, queima também. E eles fizeram, irmãos. E a bênção fez o quê? Voltou. E foram de cidade em cidade, obedecendo e conquistando, obedecendo e conquistando. Amém? Bênção é individual, maldição é individual. A bênção vem com a obediência, a maldição vem com a desobediência, com o pecado. Se tu conhece alguém que está no pecado, Deus não está abençoando. Isso eu tenho certeza. Amém? Tem algo que está sobre a vida da pessoa, chama misericórdia. Misericórdia, porque a vontade do Senhor é qual? Que ele se arrependa, para que ele não morra. Então Deus está agindo em misericórdia. Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar anjos se for preciso, vai enviar do seu espírito para constranger. Lembra do filho pródigo? Deus vai fazer a sua parte, ele não desiste, igual esses jovens maravilhosos cantaram. Deus não desiste, irmãos. Só que a decisão é minha e a decisão é tua. Para fechar, eu prometo, fique de pé. Para tu acreditar em mim que vai acabar. Fique de pé. Só para a gente finalizar, Tiago 5. Tiago 5,16 fala assim. Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus. Sim, Maria teve filhos depois. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai um pelos outros, para que o quê? Sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 19. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado de uma igreja? Não. Se tem se desviado de quem? Da verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois João capítulo 17, se não me falha a memória, ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, Jesus está orando, ele fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Então, se alguém tem se desviado da palavra, né? Se algum irmão tem se desviado da palavra, e alguém o convencer, o converter, mudar a sua ideia, convencer que ele está errado, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, um desobediente, salvará do quê? Da morte, uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. A Bíblia é perfeita ou não é perfeita, irmãos? Livros diferentes, séculos diferentes, falando a mesma coisa. Ele fala aqui, ó, se ele se desviar da verdade, mas alguém conseguir confrontá-lo com a verdade e ele se arrepender, a alma dele viverá. Ela ia morrer, mas ela viverá. E uma multidão de pecados será o quê? Encoberta. Lembra que nós lemos? O Senhor não lembrará, não fará mais memória. Lá em Ezequiel, há 2.700 anos atrás, irmãos, o Senhor não mudou. O Senhor é rico em perdoar. Ele visita a maldade em 2, 3 gerações, mas visita a bondade em 1000 gerações. Ele é pronto para abençoar.